Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que vocês estejam todos bem e que vocês também estejam animados para mais uma aula de Teoria das Estruturas 2. Hoje a gente vai aprender o processo de Cross para calcular vigas hiperestáticas. Pessoal, até agora, nas nossas aulas, nós vimos o método dos deslocamentos. E conforme a ementa de vocês, vocês precisam ver o método dos deslocamentos e o processo de Cross para analisar vigas e pórticos. Por esse motivo, a nossa aula de hoje vai ser a aplicação do processo de Cross em uma viga hiperestática. Vocês irão aprender como é que nós calculamos aí as reações de uma viga hiperestática por meio do denominado processo de Cross, certo, pessoal? Então, a gente já superou aquela fase de estudos do método dos deslocamentos. Então, vamos lá para nós analisarmos uma viga hiperestática, analisarmos e tratarmos ela pelo processo de Cross para determinar as reações. Pessoal, é o seguinte, olhem só aqui comigo este exemplo dessa viga. E aí, gente, percebam que, de acordo com o que é sugerido nesse exemplo, que está nesse círculo laranja, ele diz o seguinte: determine as reações de momento. Então, nós vamos determinar as reações de momento na viga hiperestática ao lado. Então, essa é a nossa viga. Tá? Então, aqui está a nossa viga hiperestática e nós temos que determinar quais são as reações de momento que atuam sobre essa viga. Lembrando que as reações de momento estarão presentes aqui nesse apoio e nesse apoio. Só nesses dois apoios que nós temos reações de momento. Esses dois apoios aqui intermediários, por serem de primeiro gênero, não têm reação de apoio, possuem apenas reação vertical, né? Então, por isso, nós teremos aí duas reações de momento para determinar nesse exercício, nesse exemplo, utilizando o método de Cross. Pessoal, agora vamos aqui dar prosseguimento analisando a viga. Olha só, aqui mais embaixo, vocês estão vendo aqui a viga, né? E aí vocês viram que eu coloquei aqui as duas chapinhas nos apoios intermediários. Eu retirei os apoios e substituí por essas chapas. Essas chapas significam duplo engastamento. Então, isso significa que eu tenho engastamento tanto desse lado quanto desse. Então, isso aqui vocês já viram em outros exercícios, inclusive do método dos deslocamentos. Significa que se essa viga já é hiperestática, com esse duplo engastamento aqui vindo dessa chapinha, eu estou tornando essa viga mais hiperestática ainda, tá? Então, eu estou aumentando as reações de apoio aqui nesse ponto da viga, estou aumentando. Então, eu estou tornando ela mais hiperestática ainda. Ao invés de ter um apoio de primeiro gênero, eu terei engaste. Quando eu tenho engaste, eu tenho reação horizontal, vertical e de momento atuando aqui nesse ponto. E agora, pessoal, a partir de agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o conteúdo não é difícil, na verdade é bem simples, mas precisa da atenção de vocês. Preciso que vocês prestem bastante atenção para vocês não se perderem. Então, vamos aqui para a nossa primeira análise, a análise do nosso primeiro passo. Então, pessoal, é o seguinte, ó, o primeiro passo é determinar o fator de distribuição, FD. Então, pessoal, a gente vai determinar agora qual é o fator de distribuição. Então, gravem esse nome, tá? Fator de distribuição, porque a gente agora vai trabalhar com ele. Como é que a gente determina esse fator de distribuição? Pessoal, a gente determina esse fator de distribuição estabelecendo exatamente quem é K1. K1 é um coeficiente que está aqui do lado esquerdo da chapinha. O K2 é um coeficiente que está do lado direito, tá? Do apoio intermediário aqui. E aqui, ó, o K3 está aqui, né? Do lado esquerdo. E o K4 está do lado direito. Então, para a gente determinar o fator de distribuição, primeiro a gente precisa determinar quem é K1, K2, K3 e K4. E, pessoal, para a gente determinar isso, olha aqui as regrinhas que eu trouxe para vocês, ó.
Então, a regrinha está aqui. E aí, de acordo com essas fórmulas, pessoal, é o seguinte, a gente sabe que se esse apoio aqui girar, né? Se essa chapinha girar, a deformação vai ser essa deformação aqui, para baixo, e essa aqui vai ser para cima, né? Então, exatamente por isso que já está aqui, ó, a figurinha das duas figuras aqui, que simula essa primeira barra e essa segunda barra. Então, quem é que vai ser o K1? O K1 vai ser exatamente essas fórmulas que estão desse lado aqui, ó. Isso aqui tudo vai ser o K1. Como a gente está falando de momento, o momento desse lado aqui vai ser K1. E o momento gerado aqui por esse outro lado da fórmula vai ser o K2. Reparem que, né, se eu for pegar aqui para esse outro texto da barra, o K3 e o K4, vai acontecer basicamente a mesma coisa. Se eu virar aqui essa chapinha, a deformação vai ser aqui, ó, aqui para baixo, né? E aqui para cima. Então, vai repetir. Eu vou ter aqui que o K1 vai ser igual ao K3, vai ser a mesma fórmula, tá? Porque a deformação vai ser a mesma. E o K2 vai ser igual ao K4. Então, a gente tem isso. A mesma fórmula que eu utilizar para o K1 vai ser a mesma do K3 e do K2 vai ser igual a do K4. Então, vou tirar aqui um pouco esses riscos que eu fiz para não confundir vocês. E vamos agora, então, aqui. Olha, pessoal, já que a deformação, vamos aprender agora por partes. Já que a deformação é assim, certo? Quem vai ser o K1? O K1 vai ser isso aqui, ó. Esse momento aqui, ó. Exatamente esse momento aqui. 4EI sobre L. E ele está rodando em sentido anti-horário, então é positivo. Ó. O K1, 4EI sobre L. E aqui, para fins de exercício, nós vamos considerar o EI igual a 1, tá? Então, esse EI aqui é igual a 1, que é o módulo de resistência da barra, né? Que é a rigidez dessa barra, é o EI, que é o módulo de elasticidade vezes a inércia. Então, a gente vai considerar ele igual a 1, então só vai nos importar aqui o 4 sobre L. Então, pessoal, percebam que se ela está girando aqui no sentido anti-horário, é positivo. Então, eu tenho aqui, ó, 4 dividido por L. 4 dividido por 4 é igual a 1 EI. E aí, eu trouxe o EI para cá, tá? 1 EI. Vocês vão ver que o EI vai se cancelar mais na frente. Da mesma forma, o K2. Ó, o K2 já está aqui do outro lado. O K2 já é essa segunda barra aqui, ó. E é o momento gerado nesse ponto. E aí, o K2 vai ser isso aqui, ó. Aqui o K2. Esse momento gerado aqui, ó. Que é 4EI sobre L também. Mas ele está no sentido... Ele está no sentido anti-horário também, né? Então, ele vai ser positivo também, ó. 4EI sobre L. 4 sobre 4, que é igual a 1EI. E aí, pessoal, como a gente sabe que o K1 é igual a K2 que o K1 é igual a K3 e o K2 é igual ao K4... né? Então, a gente vai ter o mesmo valor para todos eles, ó, 1EI sobre L, 1EI sobre L. Pessoal, como aqui o comprimento é 4 metros em todos os trechos, então, por isso também que a gente teve aqui, ó, o mesmo valor, porque a fórmula é a mesma, né? 4EI sobre L para todos eles, porque a gente pega aqui, ó, os dois, tem a mesma fórmula. Mas se a gente tivesse comprimentos diferentes, esse K1, K2, K3 e K4 seria um valor diferente. Mas no caso, como eu fiz uma viga de 4 metros, a gente achou o mesmo resultado para todos. Mas fica aqui dito que não vai ser sempre o mesmo resultado para todos. Vai depender do comprimento da viga, ok? Dos comprimentos. Se os comprimentos forem diferentes, vocês terão outros valores aqui. Mas, enfim, vamos passar, então, para o próximo passo. Você determinou o K1, K2, K3 e K4, e agora a gente vai realmente determinar o fator de distribuição. Então, aqui, pessoal, olha só.
eu trouxe novamente os valores de K1, K2, K3 e K4, que está aqui. Todos eles é 1 EI. Agora, para achar o fator de distribuição, que é o FD, que é o objetivo do nosso primeiro passo, a fórmula é essa aqui que eu estou circulando para vocês. Essa é a fórmula, olha. Fator de distribuição é igual ao K dividido pelo somatório do K, tá? Então, por exemplo, vamos aqui, ó, o fator de distribuição 1. Esse fator de distribuição 1, ele é igual ao K1, esse K1 que eu tenho aqui, dividido pelo K1 mais K2, dividido pela somatória do K1 mais o K2. Então, pessoal, substituindo, eu tenho aqui, ó, que o K1 é 1 EI, e o K1 mais K2 vai ser igual, somando os dois, que é 1 EI cada um, vai ser 2 EI. E aí eu vou achar o valor exatamente de 0,5 para o fator de distribuição 1. No fator de distribuição 2, pessoal, olha só, é o K2, seria agora esse K aqui, ó, o K2 dividido por K1 mais K2. Gente, como nós temos o mesmo aqui, ó, todos são 1 EI, nós teremos o mesmo resultado. Lembrando que nem sempre vai ser assim, vai depender dos valores de K1. Se a gente tiver valor diferente, aqui vai dar valores diferentes, ok? A gente tem que se atentar para a fórmula, compreender como aplicar a fórmula. Já aqui, ó, nesse segundo ponto aqui da viga, para eu achar o fator de distribuição 3, vai ser o K3, esse K3, dividido pelo somatório do K3 mais o K4, né? E para achar o K4, inclusive está aqui, ó, fator de distribuição 1 não é 1, tá? É 4, a gente já está no 4. Fator de distribuição 4 vai ser igual ao K4 dividido pelo K3 mais o K4. Então, pessoal, nós achamos um fator de distribuição de todos eles de 0,5. Vocês podem achar fatores de distribuição diferentes, tá? Mas uma coisa que eu digo para vocês é, para o fator de distribuição estar correto, o somatório aqui, ó, do fator de distribuição 1 com o fator de distribuição 2 tem que ser igual a 1. Então, eu posso ter 0,4 aqui, 0,6 aqui. Da mesma forma, aqui, ó, o somatório aqui do fator de distribuição 3 mais o fator de distribuição 4 tem que ser também igual a 1. Isso pode também configurar que eu posso ter 0,3 aqui, 0,7, desde que o somatório dê 1, tá certo, ok? Então, aqui nós tivemos aqui, né, como essa questão, as vigas estão distantes da mesma forma e o módulo de elasticidade, a inércia, é a mesma ao longo de toda a viga, aí a gente não teve aqui diferença aqui, a gente teve que deu 0,5 para cada um, ok? Vamos então para o próximo passo. Agora aqui no nosso segundo passo, pessoal, olha só, nós vamos determinar o momento de engastamento perfeito. E agora aqui, pessoal, é o seguinte, é bem simples, vocês já sabem lá na tabela, a gente vai determinar o momento de engastamento perfeito. Então, aqui está a viga, a gente sabe que essa viga tem engastamento desse lado, né, desse lado aqui, então ela tem engastamento duplo de ambos os lados. E aí, por conta desses engastamentos, agora a gente vai calcular aí o momento de engastamento perfeito. E a gente vai fazer isso barra por barra. Na barra aqui, AB, aqui, ó, barra AB, vamos analisar aqui agora essa barra AB aqui. Então, analisando a barra AB, qual que é o momento que ocorre aqui no ponto A e qual o momento que ocorre no ponto B? O momento em A, de acordo com a fórmula, ó, QL ao quadrado sobre 12, positivo porque gira no sentido anti-horário. E aí o Q, o nosso Q é 20, que é o carregamento, o L é 4, 20 vezes 4 ao quadrado, dividido por 12, a gente encontra um valor de 26,67. Aqui no ponto B, ó, o momento em B aqui dessa barra AB vai ser a mesma fórmula, QL ao quadrado sobre 12, só que ela é negativa, porque gira em sentido horário. Então, vai ser o mesmo valor, só que negativo, menos 26,67, ok? Agora, a gente vai analisar a barra BC, que é essa barra aqui que está aqui no centro.
E aí a fórmula é a mesma, pessoal. Por quê? Porque são duas vigas que estão bem engastadas e com carregamento uniformemente distribuído. Então, as fórmulas são a mesma, a análise é a mesma, tá? Então, meu momento em B aqui dessa barra BC vai ser esse valor aqui, ó, QL ao quadrado sobre 12, que dá o mesmo que deu aqui no momento em A, 26,67. E o momento em C dessa barra aqui vai dar o mesmo momento que deu em B, porque é a mesma fórmula, só que negativa, né? Então, dá menos 26,67. Isso porque é a mesma fórmula, pessoal. As duas barras são biengastadas, então nós utilizamos o mesmo quadrinho de fórmula. Como a gente tem o mesmo carregamento uniformemente distribuído e a mesma distância, vai dar o mesmo valor. Agora vamos analisar a barra CD, porque ela tem um carregamento diferente. Essa barra CD, ela tem aqui uma carga concentrada de 20 kN no meio do vão. E aí a gente vai lá na tabelinha de fórmulas, lá naquele formulário que eu passei para vocês. E aí, de acordo com o formulário, a gente tem essa regra aqui para um carregamento pontual. E aí a gente tem aqui, ó, que o momento em C, que vai ser o momento bem aqui nessa parte da barra, é aqui, ó, PL sobre 8, positivo. E aí a gente tem PL sobre 8. O P é 20, o L é 4. 20 vezes 4 dividido por 8, a gente encontra 10. E aqui o momento em D vai ser igual ao PL sobre 8, só que negativo, porque está girando em sentido horário. Então, a gente tem menos 10, é a mesma fórmula, só que negativo. Pessoal, agora que nós temos todos esses valores, nós vamos então construir a tabela, a famosa tabelinha, conhecida tabelinha de Cross, tá? A tabelinha do processo de Cross. E essa tabela que a gente vai encontrar as reações de momento que nós estamos procurando. E para montar essa tabela, eu inclusive já montei o enunciado dela aqui, ó. Primeiro eu vou colocar o fator de distribuição. Eu encontrei que o fator de distribuição para esse lado da viga, deixa eu só excluir aqui, tirar esses riscos para a gente poder não se perder. O fator de distribuição que eu encontrei, vocês lembram, foram todos de 0,5. Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Só um momento. Então, os fatores de distribuição aqui, ó, que eu encontrei, olha só para a gente relembrar. Fator de distribuição foram todos 0,5, que é essa coluna aqui, ó, 0,5. Então, isso quer dizer que eu tenho um fator aqui, desse lado da viga é 0,5, aqui é 0,5, aqui é 0,5 e aqui é 0,5. Então, por isso que a gente agora vai ver aqui, né, que como é que a gente vai montar a tabela do processo de Cross. Então, nesse ponto B aqui, né, eu tenho desse lado aqui de B 0,5 e desse outro lado 0,5 do ponto B. Do ponto C, da mesma forma, eu tenho 0,5 e 0,5. Isso aqui é o fator de distribuição, que eu coloquei primeiro aqui na tabelinha. Depois, para montar a tabela, eu vou preencher com o engastamento perfeito. E aqui eu distribuí a viga, ó, A, B, C e D. Qual é o momento de engastamento perfeito no ponto A? Então, a gente tem aqui, ó, 26,67. Então, eu coloco aqui, ó, embaixo do ponto A. Qual é o fator de distribuição no ponto B? Menos 26,7. Aqui, ó, no ponto B, do lado da esquerda, menos 26,67. E no ponto B, do lado da direita, agora, que compõe a barra BC, 26,67 positivo. Então, coloquei aqui, ó, 26,67. No ponto C, pela esquerda, aqui, ó, menos 26,67. É esse aqui. E aqui agora na barra CD, qual é o momento no ponto C? No ponto C é 10, que aí eu preenchi aqui na tabelinha 10. E aqui no ponto D, tá? É menos 10, que a gente tem aqui. Então, percebam, pessoal, que eu montei, ó. O momento no ponto A fica exatamente embaixo do ponto A.
O momento no ponto B pela esquerda está aqui, o momento do ponto D pela direita está aqui, do ponto C pela esquerda, do ponto C pela direita está aqui embaixo, tá? Para ficar melhor. E do ponto D está aqui. Então, eu peguei esses 6 momentos e distribuí aqui na tabela. E agora, pessoal, o nosso último passo, o nosso terceiro e último passo já é, então, determinar os momentos. Tá? Então, a gente vai determinar as reações de momento. Então, vamos lá para determinar as reações. Então, tá aqui, pessoal. Inclusive, vocês ignorem aqui, nessa parte superior do slide, que ainda tá aqui, ó. Primeiro passo, determinação do momento de gastamento perfeito. Não é mais o primeiro passo, tá? Na verdade, a gente já tá no nosso terceiro passo. E nesse terceiro e último passo, a gente já vai, então, calcular as reações que existem no apoio A, que é a reação de momento, e a reação de momento que existe no apoio D. Porque esses dois apoios intermediários não têm reação de momento, porque eles são do primeiro gênero. E aí a gente não tem momento em reação em apoios de primeiro gênero. Então, pessoal, prestem bastante atenção para vocês compreenderem como é que a gente resolve essa questão por meio desta tabela. Porque vocês farão o exercício e eu preciso que vocês compreendam. Então, essa tabela, ela não é difícil, mas ela precisa da atenção de vocês para que vocês compreendam os passos, porque senão ela pode se tornar um pouco confusa. Então, vamos lá. Nessa primeira linha aqui, eu coloquei o fator de distribuição. É o mesmo enunciado daquela tabela que nós acabamos de ver ali no slide passado. Eu só passei para cá. Então, o enunciado é o fator de distribuição 0,5 à esquerda e à direita de B e 0,5 à esquerda e à direita do ponto C. Então, isso aqui é o fator de distribuição. O próximo que eu vou colocar aqui na próxima linha é o engastamento perfeito. E aí, pessoal, já coloquei aqui os valores, tá? Que nós tivemos lá também no engastamento perfeito, que a gente calculou. Lá estava 26,67, eu já arredondei para 26,7 aqui. Então, temos 26,7 menos 26,7. 26,7 e outro menos 26,7, 10 e menos 10. Então, são aqueles valores que nós calculamos, os momentos de engastamento perfeito. Agora, daqui para baixo, tá? Dessa próxima linha para baixo, eu preciso bastante da atenção de vocês, para vocês aprenderem a calcular. Então, pessoal, é o seguinte, como é que eu vou calcular aqui, né, essa tabela? Pessoal, é o seguinte, o primeiro passo é somar. Eu vou somar aqui, ó, nesses pontos intermediários. Então, o nosso foco é o ponto B e o ponto C. Então, eles são o foco dessa tabela. Se a gente começar pelo ponto B, a gente deveria fazer o quê? Somar esse momento de engastamento perfeito mais esse. O primeiro passo seria somar. Se eu somar esses dois aqui, vai zerar. Então, eu decidi não começar por aqui, porque se eu somar, vai zerar. Se não zerasse, eu podia começar por aqui, tá? Mas como zero, eu vou pular para o outro apoio, vou começar por aqui. No caso, se vocês estiverem fazendo exercício e nesse primeiro apoio aqui no B não zerar, vocês podem começar por aqui, pelo apoio B, certo? Mas como se eu somar aqui, ó, menos 26,7 mais 26,7, vai zerar. Então, eu vou começar por este outro apoio C, tá? Então, eu vou colocar uma setinha aqui, vou começar a tabela por aqui. Então, pessoal, olha só como eu comecei. Primeiro, eu vou somar os dois momentos, tá? Eu vou somar os dois momentos de engastamento perfeito, que foi o que eu fiz aqui em cima. Olhem só, foi o que eu fiz aqui, ó. Vocês precisam prestar bastante atenção para compreender. Então, vou somar, olha, menos 26,7 mais 10 dá igual a menos 16,7. Então, pessoal, percebam que deu esse valor de menos 16,7. O que que isso significa? Significa que nesse ponto C aqui, eu tenho um momento aqui do C à esquerda de menos 26,7 e o momento aqui à direita de 10 positivo. Então, para que haja um equilíbrio entre esses dois momentos, para que haja um equilíbrio aqui nesse ponto, né? Na verdade, aqui, ó, vamos refletir de uma outra forma. Nesse ponto, existe um desequilíbrio de menos 16,7.
certo? Então, existe esse valor de menos 16,7, que é aqui, ó, o somatório de menos 26,7 mais 10 gerou um desequilíbrio de menos 16,7 quilonewtons vezes metro, um momento desse aqui. Então, esse 16,7 é um desequilíbrio que existe aqui no ponto C. Para que eu equilibre isso, pessoal, agora observem aqui. Eu vou agora tentar equilibrar isso, né? Porque eu preciso manter o equilíbrio em todos os pontos. Só que antes de eu equilibrar, olha só o que acontece. Eu vou pegar o menos 16,7, que é o valor do desequilíbrio, e vou multiplicar pelo fator de distribuição. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 16,7 multiplicado por 0,5, eu coloco aqui desse lado, tá? É esse valor aqui, ó. Eu coloco aqui desse lado, tá? E vou multiplicar o menos 16,7 pelo outro fator de distribuição aqui e colocar desse outro lado aqui. Pessoal, pensem comigo que se aqui tivesse 0,4 e 0,6, esses dois valores iriam ser diferentes, tá? Então, pessoal, percebam que o primeiro passo é somar os momentos de engastamento perfeito. Com o resultado, eu vou multiplicar pelo fator de distribuição de cada lado e colocar o valor embaixo. Como o meu fator de distribuição deu 0,5 e 0,5, deu o mesmo valor. Mas se o fator de distribuição fosse diferente, iria dar valores diferentes aqui. Ok, pessoal? Então, vocês conseguiram compreender até esse ponto em que eu obtive esse valor de 8,35 e 8,35? Quando eu chego nesse ponto aqui, pessoal, de 8,35 e 8,35, e percebam que esse 8,35 é positivo. Por que é positivo, professora? Já que aqui era menos 16,7. Então, pessoal, olha o que eu tenho para justificar para vocês. Se eu tenho um desequilíbrio de menos 16,7, eu preciso de 16,7 positivo para poder equilibrar, não é isso? Então, por isso que o sinal vai mudar. Percebam que sempre o sinal vai mudar, ok? Então, de menos 16,7 gera um desequilíbrio, eu vou precisar de 16,7 positivo para poder equilibrar. E aí, por esse motivo, a gente vai ter aqui, vai mudar o sinal, vai ser 16,7 vezes 0,5, que é o fator de distribuição. A gente encontra aqui, ó, 8,33. Quando eu encontro 8,33 aqui, ó, que somando os dois dá 16,7 positivo, para poder equilibrar aqui com menos 16,7, eu cheguei, então, num ponto de equilíbrio, por isso que eu passei essa barrinha vermelha aqui, ó. Toda vez que eu passar essa barrinha vermelha na tabela, é porque está em equilíbrio esse ponto. Então, equilibrei esse ponto. E toda vez, pessoal, que eu equilibro esse ponto, como a gente está falando de equilíbrio de momento, para mim equilibrar esse momento aqui, ó, de 8,35, eu vou ter que jogar, né? Como a gente sabe que como as barras estão engastadas, o carregamento que existe sobre eles são distribuídos. Então, esse 8,35 eu vou jogar metade dele, vou distribuir metade dele para cá, para esse apoio B aqui, ó, para esse ponto B. E aí, metade desse aqui, desse 8,35, vai para esse apoio D. Tá, pessoal? Então, vocês vão pegar aqui, ó, metade desse valor vem para cá e a metade desse vem para cá. Então, percebam, pessoal, que eu pego aqui, ó, o 8,35 e divido por 2, que dá 4,175. E que é exatamente esse valor que eu tenho aqui, ó, 4,175 para cá e 4,175 para cá. Como eu tirei 4,75 daqui e joguei para cá, então significa que eu tenho 4,175 aqui, aqui, aqui e aqui. E significa que essa barra, nesse ponto, está em equilíbrio, certo? Então, gente, já que eu lancei, toda vez que eu faço aqui, ó, a distribuição, isso aqui foi uma distribuição, né? Esse 8,35, ele foi feito uma distribuição. Distribuí 8,35 para
para cá, 8,35 para cá. Depois que eu distribuo, que eu faço a distribuição, aí eu faço isso aqui, ó, a transmissão da metade desse momento para cá e a metade desse momento para cá. Então, a partir de agora, nós vamos fazer sempre esse exercício de distribuição e transmissão, tá? Então, a gente vai ficar fazendo isso até encontrar aí até o valor zerar. Então, gente, vamos para o próximo. Nós já saímos daqui, agora a gente vai partir, depois que a gente analisou aqui, nós vamos partir para essa próxima barrinha aqui, ó. Esse próximo ponto B aqui. Então, aqui, ó, eu terei que realizar esse somatório aqui, né? Para eu ver exatamente qual é o valor que dá. Como eu sei que realizando esse somatório, esses dois aqui vão se cancelar, então vai sobrar apenas um momento nesse ponto B de 4,75. 4,175, na verdade. E o que eu vou fazer com esse 4,75, pessoal? Eu vou fazer a distribuição. Então, eu vou fazer a distribuição dele, ó. O que é a distribuição, professora? A distribuição é você multiplicar pelo fator, por este fator aqui de 0,5, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 4,175 vezes 0,5 e colocar desse lado, e 4,75 vezes 0,5 e colocar deste outro lado. Vai dar o mesmo valor. E olha aqui, ó, menos 2,008 e menos 2,008. Percebam que o sinal é negativo. Se eu fosse multiplicar aqui, ia dar positivo. Esperem só um minutinho. Então, aqui, ó, se eu fosse multiplicar, né, 4,175 por 0,5, ia ser positivo, mas eu tenho que mudar o sinal, porque eu tenho um desequilíbrio de 4,175 positivo aqui. E para que haja o equilíbrio, eu preciso que esse 4,75 aqui, ó, já distribuído, né? Na distribuição aqui que eu tenho 2 para cá e 2 para cá, ele seja negativo para poder cancelar com esse aqui e ter um equilíbrio, ok? Então, eu faço a distribuição, desse 4,175, eu distribuí 2,088 para cá e 2,088 para cá, certo? Porque eu multipliquei pelo fator de distribuição. E é negativo para poder entrar em contrapartida com esse e eles se anularem. Pessoal, então aqui, como eu fiz a distribuição, está em equilíbrio, passei a linha vermelha. Toda vez que está em equilíbrio, qual é o próximo passo? Eu já fiz a distribuição, agora vai ser a transmissão. Então, eu vou transmitir metade desse valor para cá, certo? E metade desse valor para cá. Então, pessoal, olha só. Menos 2,088 dividido por 2 vai dar menos 1,044. Então, eu transmiti para cá e para cá, certo? Então, pessoal, depois que eu fiz essa transmissão, eu vou voltar para a distribuição, tá? Então, eu vou voltar aqui para o ponto C, e aí a gente fica entre ponto B e ponto C, que são os pontos intermediários. Vou voltar aqui para o ponto C, que eu tenho agora 1,044. E aqui, ó, percebam que esse aqui foi transmitido para cá e com um valor de menos 1,044. E aí, o que eu vou fazer? A distribuição desse valor. Como é que eu distribuo, professora? Pegando ele, multiplicando por 0,5, colocando aqui embaixo. E pegando ele, multiplicando aqui pelo outro 0,5, colocando aqui embaixo. E vou mudar o sinal. Se aqui está negativo, vou deixar positivo aqui, para poder entrar em contrapartida com esse e se anularem. Então, pessoal, eu fiz a distribuição e achei, ó, multiplicando menos 1,044 por 0,5 dá 0,522. E da mesma forma, como multiplica pelo mesmo fator de distribuição desse lado, também tem o 0,52. E aí, pessoal, aqui eu tenho o equilíbrio, barrinha vermelha, equilíbrio. Depois que eu tenho o equilíbrio e porque eu fiz a distribuição, qual é o próximo passo? Fazer a transmissão. Então, eu vou transmitir, ó, metade desse valor aqui de 0,522 para cá e metade desse valor para cá. Então, pessoal, e isso é sucessivamente. A gente vai fazer isso para toda a tabela,
tá? Então, estou explicando aqui mais coisas que serão o mesmo raciocínio daqui para baixo. Aí, olha só, eu fiz a transmissão para cá, deu 522 dividido por 2 dá 0,261. Aí agora eu venho aqui para o 0,261 que está aqui nesse ponto. O que eu vou fazer com ele? Vou fazer a distribuição. Como é que eu faço a distribuição? Multiplicando pelo fator de distribuição, 0,5 e 0,5, e colocando aqui embaixo, com um sinal oposto. Então, vai ser, ó, 0,261 vezes 0,5 dá 0,131 e vai vir negativo, né, pessoal? Vai ter que vir o oposto daqui. E aí vem para os dois lados, aí, ó, equilibrei. Agora eu vou fazer o quê? Transmitir a metade. Transmita a metade para cá e transmita a metade para cá. Então, aqui, ó, menos 0,131 dividido por 2 dá menos 0,065. Vem para cá e vem para cá, ok? Aí, aqui, novamente, vamos lá. No menos 0,065, eu vou fazer o que agora? A distribuição dele. Pegar ele aqui, multiplicar por 0,5 e pôr aqui embaixo, com o sinal invertido. Aí eu achei 0,033 e 0,033. Equilibrei, faço a distribuição aqui novamente. Distribuo para cá a metade e distribuo para cá a metade desse valor. Qual que é a metade de 0,033? Aí aqui vai ser 0,0165 para cá e 0,0165 para cá. Pessoal, isso sucessivamente. Nós vamos fazer isso, professor, até quando nós vamos fazer isso? Fazer essa distribuição? Faremos até nós termos 3 zeros após a vírgula, que é o caso que aconteceu aqui, ó. Nesse ponto 5 aqui, ó. Nosso objetivo é ter 3 zeros após a vírgula. Quando a gente tiver, a gente para, tá? Então, vamos só concluir a tabela até a gente chegar a esse 0,0005, ok? Então, vamos lá. Continuar. Parei aqui no 0,0165. Aí, aqui eu faço a distribuição, que é multiplicar ele por 0,5, que dá 0,008, e multiplico por 0,5 aqui para o outro lado também, que dá 0,008, certo? E aqui, pessoal, o sinal vem invertido, não vem positivo igual está aqui. Fiz isso aqui, né? Fiz o equilíbrio, ou seja, fiz a distribuição. A distribuição é quando eu multiplico pelo fator de distribuição. Agora eu vou fazer a transmissão. Então, vou transmitir aqui, ó, menos 0,004 para cá e menos 0,004 para cá. Agora, vamos aqui, partir aqui do 0,4 aqui desse ponto. Vamos lá. Então, aqui eu tenho menos 0,004. Multiplico pelo fator de distribuição, 0,5, que vai dar 0,002, e do mesmo lado também. Depois que eu multipliquei, tenho o equilíbrio, faço a distribuição, distribuo, que vai dar 0,001 para cá e 0,001 para cá. Agora, pessoal, agora o nosso foco é aqui desse outro lado, né? 0,001 aqui, ó, multiplicado por 0,5 e com sinal invertido, eu terei 0,0005. Então, parei aqui, pessoal, porque já é suficiente, tá? Então, parei aqui porque 3 zeros após a vírgula já é suficiente. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Nesse ponto A, eu vou somar todos esses valores aqui, ó. Espera aí, passou aqui por cima do... O somatório de todos esses valores aqui é que vai me dar o momento final aqui no ponto A, nesse ponto A, ó. É o momento que eu tenho no ponto A. O somatório de todos esses valores aqui, ó, é que vai me dar o momento final aqui no ponto D. Então, pessoal, olhem só que o meu momento no ponto A é 25,6 positivo. Significa que ele está girando no sentido anti-horário. Então, o momento está no sentido anti-horário, essa setinha aqui, tá? Sentido anti-horário, e ele vale 25,6.
E já aqui no ponto D deu negativo, menos 5,6. Então, significa que ele está girando, momento aqui, a reação de momento, né? Aqui no ponto D, está girando no sentido horário e tem o valor de menos 5,6. Professora, e no ponto B e no ponto C? Aqui não tem momento, nesses dois não tem momento, porque eles são apoio de primeiro gênero, e apoio de primeiro gênero não tem reação de momento. Tanto é, pessoal, que se vocês somarem aqui, ó, fizerem a somatória desses valores aqui, vocês vão ter menos 28,9, e se somarem esses outros valores aqui do outro lado, ó, ou seja, o momento aqui em B pela esquerda e pela direita vai dar menos 28,9 e mais 28,9. Somando os dois, nós teremos zero. Teremos zero aqui, não tem reação de momento. Da mesma forma, isso aqui, ó, se eu somar toda essa coluna aqui, dá menos 18,9. E toda essa coluna dá 18,9 positivo. Somando os dois, dá zero. Tá? Então, dá zero. Isso significa que a gente não tem reação de momento nesses dois apoios aqui. Mas a gente consegue achar, então, pelo processo, né, de cross, nós conseguimos determinar as reações de momento em A e em D. Bem, pessoal, o objetivo da nossa aula era esse, era ensinar vocês a determinar as reações de momento pelo processo de cross. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, tá? Que eu sei que essa tabela a gente precisa ter bastante concentração, mas quando vocês começarem a praticar nos exercícios, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí aprender esses conceitos, e isso vocês vão ver que é bem simples, tá? E o meu objetivo era esse, que vocês aprendessem a determinar as reações de momento. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aprender. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à inteira disposição de vocês. É só me procurarem. E por hoje é só, pessoal. Até mais, até a próxima aula.